Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre intestino. Vamos falar um pouco sobre esse órgão aí que muita gente tem alteração, muita gente acaba tendo problema de intestino, doenças relacionadas ao intestino, né? É um problema aí, a pedra no sapato de muita gente. Para quem não me conhece, meu nome é Daniela Mensinger, sejam todos muito bem-vindos. Eu ajudo mulheres a emagrecerem até 10 quilos em 4 semanas sem passar fome. O tema de hoje é intestino, como fazer ele ser um aliado para o seu emagrecimento definitivo, né? Pessoal, papo aqui, ó, de 10 pacientes que eu atendo, 8 pacientes têm realmente alteração intestinal problemática e um acaba tendo, até que vai, mas também é alterado. Ou seja, praticamente 100% das pessoas hoje em dia tem sim uma alteração intestinal, tá? Difícil, muito raro, uma pessoa que tenha um intestino, claro que não passou por nenhum tratamento tanto nutricional ou às vezes com nenhum médico, que tenha um intestino lindo, maravilhoso. Sempre há uma alteração e é essa alteração que vocês têm que identificar para conseguir o emagrecimento, para conseguir que seu metabolismo, né, comece a agir, né? E muitas vezes essas alterações intestinais, elas são sim por conta de hábitos, tá? Eu sei que tem pessoas que falam assim, não, mas o intestino da minha mãe é preso, o intestino da minha avó é preso, desde pequeno eu tenho intestino preso. Então, desde pequena você provavelmente instalou aí, deu uma alteração e você mantém isso, e isso vai virando crônico, vai piorando ao longo do tempo, tá? Quando eu falo de alteração intestinal, gente, pode ser, tá? Tanto uma diarreia, a pessoa que parece um pato, come, vai no banheiro, come, vai no banheiro, tá? Que acha, normalmente, assim, meu intestino é ótimo. Eu vou várias vezes ao banheiro. Eu como e vou no banheiro, como e vou no banheiro. Isso é uma alteração, tá? Então, eu tô falando assim, pessoas que têm essa questão tanto de intestino mais solto, que vai várias vezes ao banheiro, que acaba tendo às vezes diarreia, como pessoas que são travadas, que vão aí uma vez por semana, 2 vezes por semana, dia sim, dia não. Nossa, Daniela, mas dia sim, dia não? Sim, dia sim, dia não. Não tá certo dia sim, dia não. Você tem que ir todo dia. Entendem? E aí, junto a esse intestino chato, que tanto pode ser mais para solto quanto para preso, pode vir alguns sinais, como um inchaço, principalmente no abdômen, né? Uma sensação de estufamento, gases, às vezes acompanha gases, que podem ser só barulho, ar mesmo, como pode ser gases com cheiro, né, característico, um cheiro aí de putrificação, aquele cheiro podre, né? Barulhos na barriga. Quem aí tem aqueles barulhos, sabe? Que fica, que a gente, uns roncos que nós achamos que é fome, mas não é. Esses roncos na nossa barriga não é fome, tá? Esquece isso. E junto a isso também a gente tem a parte digestiva, que muitas vezes é relacionada a alguns alimentos que tende a ser um pouco difícil de digestão. Aí a gente até percebe que quando come aquele alimento, ou arrota ele, ou não digere bem, ou depois fica conversando muito tempo com esse alimento e acaba achando normal e vai consumindo ele cada vez mais, e isso pode gerar uma sensibilidade a esse alimento. E aí pode vir mais pra frente a dar problema, isso é importante também, né? O fato é que, pessoal, mulheres, se você quer emagrecer, se você quer realmente emagrecer, então você tem que melhorar a sua função intestinal. Se o intestino ele não funciona direito, você pode fazer qualquer estratégia alimentar, você pode fazer, não comer nada, que não adianta, você não vai emagrecer. Até porque, preste atenção nisso, se você não vai no banheiro todos os dias, uma parte aí do seu peso é acúmulo de fezes, é acúmulo de cocô. Sabiam disso?
Então, às vezes você não perde nada, você fala assim, gente, eu tô fazendo tudo certo, não emagreço por nada. E aí você vai ver a sua parte intestinal que tá meio problemática. E muito do seu peso, uma porcentagem do seu peso é acúmulo de fezes. Nosso intestino, gente, ele é enorme, ele é enorme. Imagina uma pessoa e vai acumulando fezes ali. Me dá desespero de pensar uma pessoa que não vai ao banheiro todo dia. Imagina o que não fica grudado ali. Pensa. E aí vai acumulando, acumulando. E aí isso pesa na balança, é óbvio que vai pesar, tá? Então, uma parte aí do seu peso que faz de tudo para emagrecer e não emagrece, saiba que é cocô, tá? Primeiro, um ponto importante, então vocês têm que ter consciência da saúde intestinal de vocês, tá? Quem aí repara nas fezes quando vai fazer o número 2 lá, a necessidade? Me fala. Quem para e olha para admirar o produto? Diga aí pra mim, pessoal do Instagram, vai. Quem olha aí, depois que vai ao banheiro, que fica admirando o que fez? Fica realmente prestando atenção nos detalhes. Ninguém? Jura mesmo? Ninguém olha ou vocês não vão ao banheiro de jeito nenhum? Ó, Vanessa falou eu. Muito bem. E Hernani falou eu. Exatamente. Rodamásio eu. Então, exatamente. Tem que olhar pra ver como é que saiu. Não tem jeito. A Ana, a Marilé, a May, exatamente. Tem que olhar pra ver como é que saiu. Tem que olhar, gente. Tem que olhar. Até porque o nosso cocô é o resultado de como a gente tá por dentro, entendem? O cocô, né, as fezes, elas não podem ter... A Sandra também. Isso aí. As fezes, elas não podem ter nada de comida. Apareceu comida nas fezes, o que significa? Que você está com algum problema de digestão ou até mastigação. A Hernani tem intestino preso. Vou falar bastante dessa parte constipada, tá? Então, o nosso intestino, o nosso cocô, né, as nossas fezes, elas não podem aparecer com nenhum alimento. Não pode ter, tá? Então, a coloração tem que ser marrom, ela não pode ser preta, preta pode significar sangue oculto, ela não pode ser amarela, ela não pode ser verde, ela não pode ser branca, branca significa que você tá soltando muco, tá? Então, ela não pode ter comida, seu cocô não pode ter comida, tem que ter coloração marrom, não pode variar a cor, tem que sair igual uma banana, uma salsicha íntegra e tem que afundar. Não afundou, é porque você está com oxigênio aí, entendeu? Sai até bolinha na água. As fezes, ideal, ela tem que afundar, gente. E pra ser mais top ainda, mais top, se você falar assim, o meu cocô é maravilhoso. Nossa, eu faço um cocô como ninguém. O ideal é não sujar. Ser bem sequinho. Entenderam? Anotaram aí pra vocês começarem a prestar atenção como é que tá a saúde intestinal, como é que tá você por dentro, beleza? Vamos dar um exemplo simples, gente? É igualzinho dos animais. Quem tem cachorro e tem gato aí? Aqui no YouTube, quem tem cachorro e tem gato? Eu tenho uma cachorra. Quando eu sei que ela tá mal, de duas uma, ou ela vomita, ou eu vejo no cocô dela, tá? Então, se o seu cachorro, se seu gato começa a fazer cocô muito mole, uma coloração esquisita, não é verdade? O que você acaba sinalizando? Tem alguma coisa errada com a minha cachorra, com o meu gatinho. E com a gente não é diferente. Entendeu? A pessoa falando, tem cachorro. Então, repara,
O cocô do cachorro, o cachorro usa papel higiênico, gente? Gato usa papel higiênico? Não. Sai ali, né, o produto deles, as fezes, fica ali pronto, limpíssimo, limpíssimo. Quando altera tanto a textura das fezes como a cor e o cheiro, o que significa? Você já começa a ficar atenta. Putz, tá muito mole. Aí você vai lá ver a cor, ver se saiu alguma coisa. Olha lá, a Ana olha todo dia a caixinha deles. Exatamente. Com a gente não é diferente. Nós precisamos prestar atenção no nosso cocô. O ideal seria que o nosso cocô fosse igual do nosso cachorro, do nosso gato. Sair sequinho, não precisar se limpar, a hora que passar o papel não tem nada. Sabia que muitas vezes as mulheres têm infecções repetitivas por conta de contaminação, por conta da saúde intestinal. Vou falar um pouquinho disso, né? Então, nas nossas fezes, elas têm que ser íntegras, igual dos animais, tá, gente? E o emagrecimento, ele vai ser uma consequência de vários fatores que podem, que a gente pode acionar para desinflamar, né? E um dos órgãos que nós temos que desinflamar, sem dúvida, é o nosso intestino, tá? E aí, uma coisa também que é importante eu falar aqui para vocês. Você que tem problema de intestino, o que você faz? Chega uma hora que você não aguenta mais. Aí você começa a tomar, né? Aqueles remédios famosos, que eu não vou ficar falando aqui, pra dar uma soltada, né? Ou você acaba tomando alguma coisa aí pra prender. Tô falando dos dois tipos, tá? Porque a alteração é tanto pra solto quanto pra preso. Então tem pessoas que tomam realmente pra soltar, pra dar aquela aliviada, porque não aguenta mais. Chega ao ponto, às vezes, de fazer lavagem no hospital, porque não aguenta. E tem gente que toma pra prender. Tem esses dois, os dois casos, tá? Então, quando eu falo alteração, só pra vocês saberem, eu tô falando tanto de solto como de preso. E aí, o que acontece? Dá-lhe ficar tomando um monte de laxante ou remédio pra prender. Só que o que você tá fazendo? Você tá dando um tiro no seu pé. Porque você não tá tratando. Você tá dando um estímulo. Você precisa... Gente, não fiquem tomando esses remédios. Se você toma, se você que está me ouvindo, você toma laxante ou remédio para prender o intestino, pare com isso agora. Você não tem noção do mal que você está fazendo. Até porque a longo prazo, o uso crônico desses produtos, eles vão acabar te dando um problemaço no intestino. Porque, gente, nosso corpo é muito inteligente. Tudo que vem de fora, ele fala assim, se tá vindo de fora, tranquilo, eu não vou ficar me preocupando em trabalhar. Então você pode, daqui uns anos, né, ter problema de peristalse, peristaltismo. O que é isso, Daniela? É um movimento, este movimento aqui, ó, que o seu intestino faz para liberar as fezes. Porque você tá tomando ali um remédio para tirar as fezes, que vai dar esse estímulo. Se você fica tomando cronicamente isso, direto, você começa a ter problema de peristalse, desse movimento. Não tem erro, tá? Vai dar problema lá na frente. Então, se você que está me escutando, você toma algum tipo de remédio, ou você conhece pessoas que se entopem desses tipos de remédio, primeiro já tem que mandar a live para essa pessoa para ela ouvir isso. Se não, tem que falar para essa pessoa parar. Você tem que parar de tomar esse remédio, tá? A gente precisa identificar da onde tá vindo essa alteração. E a maioria das vezes, gente, a alteração é tão simples, tá? O que pode ser as alterações? Pode ser estado emocional, né? Pessoas que às vezes têm muita ansiedade, o intestino solta. Pessoas às vezes que estão irritadas, o intestino prende, né? Qual que é o horário que você tem mais hábito de ir ao banheiro? Você tem que treinar o seu intestino, né? É manhã, de tarde, de noite. Quando você tá triste, você vai mais. Quando você tá feliz, quando você vai mais. Que momento que você vai mais? Então, saber, se conhecer mesmo, identificar, né? Porque o intestino, gente, ele é um órgão totalmente relacionado com as emoções.
tá? Intestino e emoção, ó, anda junto, certo? Por exemplo, pega aí uma pessoa, você que tá me assistindo aqui no Instagram, no YouTube, não vai ao banheiro. Não vai, super constipado, não vai por nada. Se você fica 1, 2, 3 dias, 4 dias sem ir ao banheiro, você já tá puta da vida. Você tá enfesada literalmente, não é verdade? Saia correndo pra trabalhar no Hernani falou, a gente tem que habituar nosso intestino, gente. Não pode fazer isso, tá? É tudo uma questão de treino. Meu celular está equilibrado. Exatamente. Então, as pessoas elas acabam ficando enfesadas porque não vão ao banheiro. Fica pé da vida. E é muito comum, porque é um órgão que está relacionado diretamente às emoções, porque no intestino é onde a gente libera alguns hormônios, como a nossa famosa, que eu acredito que você já tenha escutado, serotonina. Se você não vai ao banheiro, você não produz direito, aí começa uma cascata de alteração e de problema. Inclusive, muitos estudos mostram que depressão, por que acontece depressão? Problema intestinal. Tá com depressão, tem que tratar o intestino. Você não vai se curar da depressão, você pode tomar trilhões de remédios, trilhões. Você não se cura da depressão se você não tratar o seu intestino, tá? Então, depressão e intestino é isso, ó, um em carne. Você não melhora de uma depressão se você não tratar a sua flora intestinal, certo? Combinado? Alguma pergunta? Posso dar sequência? Tranquilo aqui no YouTube, tranquilo aqui no Instagram. Só vou dar um recado. Nos dias 23, 25 e 27, eu quero convidar vocês para a Semana do Emagrecimento Feminino, um curso 100% online e 100% gratuito, onde eu vou explicar muito, mas muito mais do que eu estou explicando aqui para vocês. Eu vou entregar muita coisa que vai realmente mudar a forma de vocês pensarem e mudar a vida de vocês, tá? Então, se inscrevam. Como vocês fazem para se inscrever? O link para inscrição está na minha bio do Instagram. Terminou a live, não é para ir agora. Terminou a live, entra na minha bio aqui no Instagram, na página principal, tem o link e você se inscreve para participar. 100% online e 100% gratuito. Você não pode perder, tá, gente? Que eu vou falar muita, mas muita coisa relacionada a tudo de saúde e emagrecimento, certo? Combinado? Vamos continuar aqui. E aí, além de tudo isso que eu tô falando, o intestino, gente, ele é fundamental para você ter saúde, tá? Ah, legal. Neto, vai lá, se inscreve. O intestino, gente, ele é fundamental para você ter saúde. Tanto é que hoje em dia, né, nós falamos o quê? Que o intestino é o quê? É o nosso primeiro cérebro. Ele é mais importante do que, ó, aqui. Pra vocês terem uma ideia. E muita gente pouco se importa com o intestino, né? Outra coisa, 80% do nosso sistema imunológico, o que mantém a gente saudável, né? O que controla todos os vírus, bactérias, alterações que podem ocorrer, né? Células que podem se multiplicar de forma errada e causar câncer, é produzido nele. É o intestino que produz 80%. Olha que órgão importante e a gente não dá atenção. Nós tratamos o intestino, ó, como se só serve para excretar. Certo? E não é isso. Vocês precisam dar a devida importância para esse órgão. Combinado? Além do que, ele é responsável pela absorção de vários nutrientes. Vários nutrientes. Então, às vezes, você tá sobrepeso, você tá engordando e você está desnutrido, com deficiência de vitaminas e minerais. Por quê? Porque o seu intestino
tá cheio de crosta de fezes e não digere. Às vezes você está com intolerância a algum alimento porque a sua mucosa, a sua parede do intestino está inflamada. A hora que você melhora, você perde essa intolerância. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam? Que às vezes você está intolerante porque está tão agredido, o intestino tão agredido, que esse certo alimento, uma hora, a parede está tão inflamada que passou pela parede, entrou na corrente sanguínea, as células do sistema imune alertaram a esse alimento. Aí toda hora que você come, você tem reação. Só que a hora que você trata essa mucosa intestinal, você deixa de ser intolerante a esse alimento. Isso acontece, tá? Acontece. Mas poucas pessoas falam disso, né? O intestino, ele não se dá a devida importância. Você vai num médico que está com problema de intestino, toma esse laxante e vê no que vai dar. E aí, ó, só piora. Vocês sabiam que muitas doenças, elas se iniciam aonde? No intestino, entendem? O intestino, ele starta várias doenças, gente, várias, tá? Então, muitas doenças começam a ir pelo seu intestino e nós não damos a devida importância. Outra coisa, cabelo, pele, unha. Se você não tem uma saúde intestinal, não adianta ficar tomando fórmulas e mais fórmulas de silício, X-Nutriment, biotina, Pantogar, essas coisas que nós sabemos, né? Pra pele, pra cabelo. Não é porque meu cabelo tá ralo, meu cabelo tá fraco, meu cabelo cai muito, é um chumaço no banho. Não adianta, você pode gastar mais de R$ 1.000 numa fórmula pro cabelo, zinco. Você não sabe aquela fórmula bonita que a médica passa? Quando você fala assim, nossa, meu cabelo tá caindo, tá tão ruim. Pera aí que eu vou te passar uma fórmula. A hora que você orça, é mais de R$ 1.000. Não adianta, não adianta. Tem que tratar esse intestino. Cabelo e unha são órgãos que de não como é que fala? Periodização metabólica, entendeu? Vai tirando o nutriente deles que não são vitais para usar para outras coisas. Se seu cabelo tá caindo, sua unha tá caindo, significa que você tá demandando, o seu poder de oxidação tá maior do que de antioxidante. E você tá pegando vitaminas e minerais do cabelo e da unha que não são vitais para poder trabalhar dentro do seu corpo, certo? Energia. Então, saúde intestinal boa, você vai ter energia, você vai ter vitalidade, ajuda na questão de anti-envelhecimento, reduz inflamações, reduz doenças, equilíbrio hormonal, principalmente para as mulheres que estão e vão entrar na menopausa. Equilíbrio intestinal é essencial para você não ser 100% afetada, tá? Aumenta a libido e principalmente o nosso metabolismo, ó, voa. Se você tem uma saúde intestinal boa, o seu metabolismo voa e você consegue se manter magra. Entenderam? A Rosânia não era intolerante à lactose, agora sou. Provavelmente alguma alteração intestinal. E aí tem que tratar esse intestino. Outra coisa, mulher. Você que tem candidíase de repetição, né? Homem e mulheres que tem micose, herpes, problemas de tireoide, muito estresse, compulsão por doces, a depressão, como eu já falei, tudo tá ligado com problema de intestino, alteração intestinal. Tem que tratar, tá? E outra coisa, se você não, além disso, tudo que eu tô falando, não adianta ficar se entupindo de whey protein se você não tem intestino bom, você não vai ganhar massa magra, tá? Você vai ficar flácida, entendeu?
Se seu intestino não tá bom, não adianta. Você pode comprar o whey protein mais top, isolado, hidrolisado. Nossa, maravilhoso. Não vai dar. Não vai dar, entendeu? Você não vai ganhar massa magra. De jeito nenhum. Alteração intestinal, gente, começa a startar, sabe o quê? Doenças autoimunes, como Hashimoto, lúpus, psoríase, vitiligo. Vocês sabiam que essas doenças autoimunes têm origem no intestino? Kátia do céu, 7 dias sem o banheiro. Enfesada, né? Vou falar, Jesus Souzas, como tratar esse intestino. Entenderam? Vocês estão entendendo a importância desse órgão, gente, e as pessoas não levam a sério. Às vezes eu começo a falar de intestino, o paciente fala assim, nossa, mas o que isso tem a ver? E a hora que eu começo a explicar, aí a pessoa fala, nossa, tem tudo a ver, né? Então, você que tem uma doença autoimune, ou você conhece, eu como relativamente bem, sou saudável, mas o meu intestino não funciona direito. Ou, Daniela, eu fiz dietas, né? Já tô seguindo um plano alimentar bacana, mas meu intestino, ele não funciona. Já ouviram essa história? Que mesmo fazendo tudo direitinho, lindo, maravilhoso, até tendo uma alimentação relativamente saudável, uma alimentação boa, o intestino não funciona direito? Vou explicar por quê, tá? Isso acontece também muito. Entendam que nós não somos o que nós comemos, tá? Nós somos o que nós digerimos e principalmente o que nós absorvemos. Então, você pode comer tudo de mais saudável, orgânico, maravilhoso. Se você não absorve, se você não trata esse intestino e não absorve, você não vai absorver os nutrientes. Entendeu? Então, de que adianta você comer super bem, tá? Então, nós não somos o que nós comemos, nós somos o que nós conseguimos digerir e absorver. Combinado? Vou falar. Cláudia, vou falar. Vou falar aqui dos alimentos, tá? Na semana do emagrecimento feminino, gente, que vai ser segunda, quarta e sexta, vou falar muito desses assuntos bem mais profundamente, tá? É até legal vocês separarem caneta, papel no dia da semana, das aulas, porque vai ter bastante conteúdo para vocês arrasarem. De verdade, tá? Primeiro erro para se tratar o intestino que a maioria das pessoas fazem. Eu não aguento, eu não consigo ir no banheiro, né? E aí, o que eu vou fazer? Compra probiótico. Vai lá, né? Compra probiótico. Quando tava tudo liberado para viajar, trazia dos Estados Unidos aquele probiótico top. Trilhões de cepas. Trilhões. Dá até orgulho, né? Você olhava assim no rótulo e falava assim, gente, que lindo, que produto lindo. Cápsulas maravilhosas. Tem trilhões de bichinhos aqui. Para quem não sabe, probiótico são os lactobacilos, né? Que ajudam a melhorar a flora intestinal, a colonizar. Porque na nossa flora, gente, nós temos os fungos, bactérias, né? Os bichinhos ruins. E nós temos os probióticos, né? Que são as bactérias boas. O ideal, né? A gente nunca vai conseguir esterilizar e só ter bactéria boa, não. O ideal é ter um equilíbrio entre as boas e as ruins. Elas vivem em harmonia, né? Quando o intestino começa a dar esse paranauê, o que acontece? É que as bactérias ruins, elas estão em um número muito maior do que as bactérias boas. E aí começa a dar esse fuzuê todo, né? Aí começa a dar candidíase, né? Começa a aparecer, igual que eu falei anteriormente, algumas bactérias, parasita, tá? Então, os probióticos, eles vêm com essa ideia pra gente recolonizar. Então, a gente toma esses probióticos e faz e coloca essas bactérias para fazer essa colonização
né? Então, esse povoado de bactérias boas com o intuito de diminuir as ruins. E aí, o que acontece? Vamos pensar aqui. Você tá com o intestino péssimo, tá? Péssimo que eu digo é tanto para solto quanto para preso. Só que intestino péssimo. Ou seja, sua flora intestinal, ela não tá boa, né? Tem mais bactérias ruins do que interessantes. E aí você joga um monte de bactéria boa. É sério que vocês acham que elas vão sobreviver nesse meio poluído? Vamos usar a palavra poluído? É sério? Não, gente. De nada adianta vocês ficarem gastando dinheiro com probiótico. Esquece, é dinheiro jogado fora, tá? O que vai acontecer é uma solução, né? Eles vão resolver o problema paliativo. Porque se você não comer os alimentos certos, né? E tentar manter essa flora de um outro jeito, você vai usar o probiótico, de nada adianta. Te digo mais, tem muita gente aí que toma probiótico e fica com a barriga de grávida, aqui ó, deste tamanho. Tomou, distendeu. E não sabe nem por que tá assim, com a barriga enorme. Entendeu? Então nem gaste o seu dinheiro com probiótico se você está constipada, tá? Compre probiótico se você já está mudando a alimentação. Não adianta ficar comendo um monte de porcaria, produto industrializado, né? Um monte de besteira, não se preocupar com a sua alimentação e tacar probiótico. Não vai resolver, é um conjunto, tá? Como eu gosto de usar probiótico? Quando você já começa a mudar a alimentação, começa a ver resultado no seu intestino, ele positivo, né? Indo ao banheiro. E aí a gente usa o probiótico justamente para isso, para fazer essa colonização, certo? E aí a flora ter esse equilíbrio, tá? E erros que vocês cometem por não ter um intestino bom. O que vocês fazem na rotina que leva ao intestino ser ruim, ser preso, tá? É isso que eu vou falar agora pra vocês. Vou falar, Ana, de alguns alimentos agora. Você tem alguma dúvida, gente? Estão gostando da live? Clica no coraçãozinho aí pra mim, que tá embaixo. Envie essa live também para as pessoas. Clica bastante nesse coração, gente. Olha o que eu tô entregando de conteúdo para vocês aqui hoje, hein? Coisas que vocês nem sabiam. Vamos lá. Tô vendo subir. Obrigada. Vai, clica. Até o dedo fazer bolha. Vamos lá. Ó, quais os erros que vocês cometem? Primeiro, gente, falta de água. Tem muita gente que não toma água como deveria. E principalmente agora no inverno, que quem não tem hábito de beber água, esquece, no inverno não bebe mesmo, né? Mas a gente precisa se condicionar a tomar água, tá? Então, tomem água. Outra coisa que vai ajudar muito, anotem essa, muito no intestino de vocês é usar raspador de língua. Então, o que vocês vão fazer? Ao acordar, vocês já vão deixar um copo de água, ó, do lado da cama, abrir o olho, raspa a língua pra tirar as bactérias. Gente, isso aqui, a língua é tudo continuação, tá? Uma coisa só. Então, as bactérias que a gente tem na língua vão pro intestino também. Então, pega o raspador de língua, raspa a língua, bebe água, aí você levanta da cama e começa seu dia. Certo? Então, isso é a primeira coisa que você tem que fazer. Raspador de língua e água. Daniela, onde compra raspador de língua? Google. Dá um Google, você vai achar um monte de lugar, tá? Super fácil de encontrar. Raspador de língua. Então, beber água ao acordar e raspador de língua, tá? Evitar ou pelo menos fazer um teste se alguns alimentos, eu vou pontuar os principais, existem outros? Existem, isso é muito individual, mas eu vou falar os que mais são inflamatórios pro intestino, gente, tá?
que são, tá? Então observa se esses alimentos realmente te causam alguma alteração aí. Quais são eles? Leite, isso inclui iogurte, produtos com glúten, tá? Então, mesmo sendo integral, produtos que tenham glúten, soja, amendoim, tá? E, lógico, produtos industrializados, né? Os carboidratos industrializados, coisas do tipo. Vou dar um exemplo que é muito comum, tá? Que acontece muito. Pessoas que tomam leite ou consumem iogurte todos os dias. Vocês sabem o que acontece na mucosa intestinal? Vou contar pra vocês. Vamos imaginar aqui comigo aquele plástico filme, sabe? Que a gente embrulha as coisas assim, guarda, né? Quando a gente não tem tampa, que a gente pega eles e coloca na geladeira. Então, aquele plástico filme, tá? As nossas células do intestino é como se o leite virasse esse plástico. E aí, o que que acontece? A célula, então, tem o plástico aqui. Pensa que a minha cabeça é a célula do intestino. E aí, você tomou leite e eu tô ali esperando. Aí, vem o leite, ele forma esse plástico, esse papel filme na célula. E o que que acontece? A célula tenta respirar e não consegue, tá sufocando. E o que que ela forma? Muco para tentar expelir esse plástico, tá? E aí gera uma inflamação. E aí o que que acontece? O que que você vai ter? O que que você vai desenvolver? Rinite, sinusite, colite, gastrite, asites, que são tudo doenças inflamatórias, sintomas de inflamação. Entenderam isso que eu falei? Yakult, péssimo. Péssimo, super inflamatório, tem açúcar pra caramba, péssimo pro intestino. Horrível. Tá? Não compre, não use e nem dê se você tem filhos. Pelo amor de Deus. Não é legal, tá? Vocês entenderam isso do leite? E isso acontece principalmente com esses que eu te falei. Leite, glúten, soja, pasta de amendoim, gente. O que a gente não tá se entupindo de pasta de amendoim hoje em dia? As pessoas se entopem de pasta de amendoim. Não é? Ah, porque é pré-treino, é pós-treino, é um doce, é no café da manhã. E dá-lhe, ó, 1 quilo de pasta de amendoim. Dá pra uma semana, 15 dias. Que é isso? Entendeu? Então, esses alimentos que eu acabei de citar, eles causam vários tipos de alteração no intestino. Então, o que eu sugiro para vocês? Se observem, observem como o corpo de vocês reage, como o intestino de vocês reage. Tira esses alimentos 10, 15 dias e veja, né, como eles se comportam. Ele achava que a Yakult fazia bem. Não, não faz bem. Nada bem. Se você toma, você para de tomar. Joga tudo fora. Ou dá pra quem você não gosta. Quem você quer ferrar. Tô brincando. Mas o ideal é não consumir, tá? Os queijos, tá? O que acontece? Os queijos, os fermentados, os queijos que ficam mais... os amarelos, né? Que passam por um processo de fermentação, não agridem dessa forma, tá? Claro que tem que ser usado com moderação. Agora, o branco, ele já é mais inflamatório, tá? Porque o queijo branco, ele não tem gordura, mas ele tem muito açúcar. E o amarelo, 0 açúcar e mais gordura, que é uma gordura boa, entendeu? Então, se for consumir queijo, sempre os amarelos, esquece queijo branco. Que mais que eu tenho pra falar pra vocês? Vocês entenderam isso do leite, que forma esse muco? Que aí no intestino vai causar vários problemas. Você fala assim, tô tratando, tô tomando vários remédios pra sinusite, pra artrite, pra colite, gastrite. Quando muitas vezes o problema tá ali no seu intestino, minha gente, tá?
Pela medicina tradicional chinesa, o leite, ele umedece o pulmão e as mucosas. Então, façam um teste aí. Pode ser. Eu já vi pessoas que tomam leite justamente para ir ao banheiro, tipo como laxante. Já vi isso. Péssimo, gente. Não pode ser assim, tá? Outro alimento que as pessoas hoje em dia se entopem que prejudicam o intestino. Leite com café faz bem? Eu não tomaria. Até porque, pelo que a gente tá conversando aqui, você me falou que você tem um intestino preso, associando talvez alguma desses sintomas, o leite ele pode estar te prejudicando sim. Tá? A Paula perguntou, como você observa essas alterações do intestino? Primeiro, por sinais e sintomas, né, que nós vamos tendo. E segundo, que eu falei no começo da live, que é observar as suas fezes, como elas estão, né? Que ela tem que ser como uma bananinha, ela não pode ter cheiro, ela tem que ser marrom, não pode ser de outra coloração, né? O ideal é que ela não suje o bumbum, o ideal é que ela afunde, não pode boiar. O que eu vou tomar no lugar do leite? Água, chá, leite, gente, não é essencial para nossa vida, pelo amor de Deus. Até porque o leite que a gente toma hoje é um leite que se você deixar fora, você nem compra ele gelado. Você compra ele como é que fala? Na gôndola. O que tem ali? Alguém já tomou leite direto da vaca? Eu já vi leite direto da vaca. Primeiro que não é branco, é amarelo. E segundo, se você deixa o leitinho da vaca ali que você acabou de tirar e vai lavar uma louça, a hora que você volta tá podre, estragado. E esse leite que você tá, se você deixa ele na pia, sai pra trabalhar, quando você volta, você ainda fala, ai que delícia, gostinho bom, vou tomar mais um leitinho. Para! Adoro todinho, Jesus amado. Dá uma olhada nos ingredientes do todinho. Gente, vocês têm que começar a prestar atenção no que vocês estão ingerindo. Isso que eu tô falando é a rotina. Exceção é uma coisa, rotina é outra. Entenderam? Bom, outro problema aí que vocês fazem muito, que tá muito na moda. Comer fibra a rodo. E vamos dar-lhe fibra, vamos no integral, que é maravilhoso. Nossa, é top, né? Quem gosta? O que acontece? Os grãos, eles podem sim estar inflamando sua mucosa e você nem sabe. Não é todo mundo que digere grão. Né? Tu se adapta. Tenta fazer aí um rodízio. Tenta ter um pouco uma força de vontade, tenta tirar por alguns dias e ver como você reage, como o seu corpo reage, tá? Se você melhora. Fibras. Então, assim, excesso de grãos, excesso de fibra, tá? Por quê? Muitos deles, gente, têm fatores antinutricionais chamados de lectina. Anotem esse nome, lectina, tá? O que a lectina faz? É um fator antinutricional que inibe a absorção de ferro, de cálcio, de magnésio, de vários nutrientes. E o intestino não reconhece essa lectina. Vocês acreditam nisso? E aí o que acontece? Inflama a mucosa. Quando eu falo inflama a mucosa, só para vocês entenderem, o nosso intestino, se vocês derem um Google, intestino, vocês vão ver que eles estão cheios, umas almofadinhas, né? Depois olha nos meus stories, eu postei a foto de um intestininho lá, um gif. É umas almofadinhas. Essas almofadinhas, gente, ó, pessoal do Instagram, tem que estar assim, unida. Juntos venceremos. Ó, pessoal do YouTube, unido. Quando nós consumimos tudo isso que eu tô falando, que de alguma forma agrida a mucosa, até para as pessoas, né, que acabam se tornando intolerantes a algum alimento por conta dessa alteração dessa parede, o
que acontece com essa mucosa intestinal, essas bordinhas, essas almofadinhas? Ó, pessoal do YouTube. Ó, pessoal do Instagram. Ela separa. Elas ficam assim, ó, tudo separadinho, estão vendo? E aqui vai passando toxinas, vai passando verme, vai passando vírus, porque a nossa imunidade começa a romper. E aí, às vezes, passa algum alimento, ó, aqui, ó, passa algum alimento para a corrente sanguínea e aí você vira intolerante. E quando você arruma e você fecha, aqui, gente, fica cheio de cocô, viu? Gruda tudo. Horrível. E aí, ó, quando você junta, você tem uma restauração dessa mucosa. Ela fica bonitinha. Entendem? É assim que tem que ficar. E pra quem não tem intestino bom, ela toda separada, dando vários problemas de saúde. E aí essa lectina, ela vem, ó, e fica, né, inflamando aqui. Exemplo clássico, feijão. Quem come feijão e tem gases? Me falem. Quem come feijão e morre de gases? Gases fedido. Ou, por exemplo, fica um estufado, a barriga vem aqui. Tá? O que significa? Fermentou, fermentativo. A hora que a gente... Gente, o nosso pum também fala muito sobre a nossa saúde intestinal. Se o pum tá fedido, podre, cheirando putrificação mesmo, algo fermentou, algo deu problema ali. E pode ter certeza que o seu corpo tá lutando para reverter isso. Entendem? E aí, essa lectina, onde você encontra? Feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, todas essas leguminosas que amamos, né? Que gostamos muito, que são saudáveis, mas é pra todo mundo? Não, não é pra todo mundo. Quando você pode consumir? Se você tá com o intestino ruim, a minha orientação aqui é que você não consuma, até restaurar. E quando for consumir, depois da melhora, tem que deixar de molho pelo menos 48 horas, tá? E aí você deixa de molho, vai começar a subir os fitatos, aquelas bolinhas, aí você tira essa água e assim por aí 48 horas. E aí você pode pingar gota de limão, porque o pH do limão reduz esse antinutriente, ou vinagre de maçã é uma opção para reduzir esse antinutriente da lectina. Outro problema que pode dar, né, que a gente pode ter, parasita no intestino, clássico. Quer ver um problema clássico de pessoas que têm parasita no intestino? Pessoas que têm anemia que não sara nunca. Toma ferro na veia e vai, tá sempre faz exame, anemia, hemoglobina baixa. Pessoas que têm anemia que nunca cura, parasita no intestino. Parasita foi lá, grudou no intestino e fica sugando o seu ferro, sugando o seu sangue. Então, isso altera a microbiota também, né? Outro ponto que a gente precisa prestar atenção, tá? Que vocês precisam melhorar isso. A maioria das pessoas não tem esse hábito. Precisamos mastigar bem. Precisamos mastigar bem. Gente, eu sei que a nossa vida é muito corrida, a minha também é. Eu sei. Mas a gente precisa mastigar, porque o nosso estômago não tem dente, tá? E aí, a partir do momento que a gente mastiga, a gente tem uma otimização das nossas enzimas digestivas. A nossa boca, ela é para fazer como se fosse um liquidificador, triturar, entendem? Então, mastiguem, pelo amor de Deus. Não fiquem engolindo pedaços enormes, tá? E evita sempre beber junto às refeições, porque quem bebe durante a refeição é para engolir mesmo rápido, né? E aí, tudo isso que eu tô falando pra vocês, todas essas alterações têm um nome. Bonito até. Que chama disbiose. Alguém já ouviu falar? Falem aí pra mim. Chama disbiose. Tem que mastigar, Ana. Graças a Deus. Porque tem gente que não mastiga. E é um hábito que pra você adquirir é aos pouquinhos mesmo. Tem que ter muita força de vontade. Disbiose, gente, são alterações do trato gastrointestinal permanente e evolutivo.
que geram vários sintomas, tá? Principalmente se você tem esse problema crônico de intestino há anos e não se deu conta ainda de quão importante, a hora que você vai ver, você tá com uma síndrome do intestino irritável, né? Vários problemas aí de intestino, até podendo ter risco de desenvolver câncer, tá? Então, prestem atenção na saúde intestinal de vocês. E Daniela, eu sei que esse momento vocês gostam. E agora fala de algumas coisas que a gente pode estar consumindo, a gente pode estar fazendo, né? A gente já entendeu que a gente não tem que fazer. Entenderam, né, gente? Entenderam, né? Que vocês não devem fazer. E agora, o que vocês podem colocar na alimentação, no dia a dia de vocês, para melhorar a função intestinal, né? Pra gente conseguir fazer uma reposição dessa flora, tá? Chás são muito importantes. Ó, teve alguém aí que perguntou: eu não vou tomar leite, eu vou tomar o quê? Chá? Eu imagino a cara de indignação, porque meus pacientes ficam também. Chá, gente, chá é uma boa, tá? Todas as ervinhas, elas têm o poder de cicatrização, né, de ação anti-inflamatória, então é interessante, tá? E o que a gente pode tomar? Anotem aí: chá de limão, chá de gengibre, vinagre de maçã. Vinagre de maçã ajuda para quem tem intestino preso. Canela, dente de leão. Ah, pô, você devia estar com uma cara de indignado, né? Porque as pessoas ficam mesmo quando eu falo: mas eu vou tomar o quê? Eu não vou tomar meu leite, eu vou tomar o quê? Mas tenta esses chás que eu tô te falando. Alecrim, licorice. Nossa, Daniela, nunca ouvi. É o alcaçuz, gente. Ele é ótimo pro intestino, sério, tá? Todos eles, nenhum é o efeito do sene, tá? Aliás, se alguém tem sene, não consuma. Nenhum deles é efeito laxativo. Eles vão focar no tecido lá no intestino para desinflamar. Entenderam? Nenhum tem poder de laxativo aqui, não. É tudo pra tratar, pra melhorar a mucosa. E aí, esses chás, gente, vocês podem tomar 20 minutos antes do almoço. Ah, sabe uma coisa que é legal? Suco de maçã verde. Uma maçã verde, tá? Se puder ser orgânica, melhor. De manhã também estimula por conta do ácido málico que contém na maçã. Ela ajuda aí nessa parte intestinal. Muito bom, sério. Vinagre de maçã de manhã também é legal, tá? Ou pode ser uma colher de manhã e uma colher antes de dormir, uma opção boa. Sabe uma coisa legal também? Colágeno, tá? Pra fazer o quê? Reestruturar o tecido, reestruturação de mucosa. Mas esse colágeno, não vamos comprar colágeno com maltodextrina, com açúcar, nada disso, tá? Tem que ser um colágeno bom, tem que ser um colágeno sem corante, um colágeno decente, né? Senão não dá, melhor não tomar. Ó, uma receita que a gente passa muito quando faz modulação intestinal, ou limpeza de fígado e vesícula: caldo de ossos. Excelente. Para quem não sabe o que é, tem receita no meu Instagram, tá? Suplementação importante aí para vocês: magnésio, vitamina D, ômega 3, zinco, selênio, tudo isso participa aí da mucosa intestinal, tá? Outra coisa muito importante, gente: horário de jantar. Horário de jantar é até, no máximo, 7h30, estourando assim, nossa, que absurdo, 8 horas. Não passe disso. Eu sei que é difícil pela rotina de muitas pessoas, eu sei, eu tenho essa consciência, mas o que eu tô te falando é que os estudos mostram, a prática mostra, tá?
Jantar após as 20 horas, você tem um percentual da diminuição da capacidade de digestão, tá? Então, sempre, jantar até 7, 7h30, estourando assim no limite, 8 horas da noite. Evite jantar após isso, beleza? Importante também, você que sente desconforto com carne vermelha, com, sei lá, algum outro alimento, ovo, enfim, qualquer coisa, não coma esses alimentos à noite, tá? Porque se você sente desconforto, significa que neste momento, por alguma razão, está faltando alguma enzima para metabolizar, alguma coisa assim. Então, o corpo ele vai demandar muita energia na questão de funcionamento excelente para digerir esse alimento que você para digerir esse alimento que você comeu que não tá correto, né? Por isso que o corpo te avisa, ele fala assim, ó, você comeu isso aqui, não era para comer, eu não tô sabendo lidar com ele. E aí você sente aqueles desconfortos, né? Então, se você sente esse desconforto, evita comer esses alimentos, principalmente à noite, que depois do jantar, normalmente, né, a gente começa a ver uma televisão, ficar mexendo no celular, né, meio que ali se preparando para ir dormir. E dá problema digestivo, tá? Então, à noite sempre, gente, outra coisa, sempre à noite, alimentos leves, tá? Tudo no vapor, tudo refogado, tá? Sopa é ótima à noite, esse caldo de ossos, tá? Entendam que à noite não é hora do intestino funcionar. O horário do intestino funcionar é de manhã, tá? E aí me perguntaram aqui também sobre jejum intermitente. Se é bom, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Porque durante o jejum, o que acontece? A gente dá uma pausa, né? Um descanso para o nosso corpo, inclusive para o nosso intestino. Então, se você gosta de fazer jejum, se você é apta ao jejum, pode continuar que dá super certo, é muito bom, tá? E você pode associar o jejum com a estratégia low carb, que até foi tema da nossa live de ontem, que o intuito é de ingerir alimentos não industrializados, né? Alimentos mais naturais, então dá muito certo. Então você ajudar o intestino aí com jejum intermitente, com uma estratégia low carb, é muito interessante, ajuda muito. Lembrando que o intestino, pessoal, ele não sabe o que é corante, o que é conservante. Então, prestem atenção nos alimentos da rotina de vocês. Esse é o grande segredo, eu tô entregando para vocês. Esse é o grande segredo. Vocês não colocarem alimentos que são estranhos. Se nem a gente consegue falar as palavras que tem nos ingredientes, você acha que o nosso intestino vai saber o que é? Não vai. Tenta ler os ingredientes, aí você começa bem. Açúcar, glúten, farinha de trigo enriquecida com ferro, resto fora. Você vai chegando no final, nos corantes, nos conservantes, você tem que ler pelo menos 3 vezes para entender o que é e nem sabe o que é. Você consegue pronunciar. Na terceira você consegue pronunciar, na primeira não vai. Não é verdade? Pega um produto aí que você tem em casa. Então, se a gente não consegue nem pronunciar de primeira, você acha que o intestino reconhece? E aí, esse excesso, porque você acaba consumindo todo dia, com muita frequência, dá um paranauê no intestino, gente. Entendem? Então, é o que eu falo. Sempre prioriza. Você que quer tratar seu intestino, quer emagrecer e precisa emagrecer, priorize alimentos de verdade. Descasque mais e desembale menos. Entenderam? Certo, meu povo? A Ana não gosta de comer carne à noite. Exatamente. Não se sente bem, não come, gente. Não fica forçando. Até porque, né, não é toda pessoa que tolera comer carne, né? Às vezes sangue A, sangue AB não tolera comer carne vermelha. Quem é mais carnívoro é sangue O. Tem a questão do tipo sanguíneo. Muito obrigado por vocês terem ficado aqui comigo. E uma boa noite, descansem, que amanhã tem mais. Beijo, gente. Tchau, tchau.